meu povo, como imaginávamos, a CPI das Bets terminou numa deliciosa, mas indigesta pizza empurrada para o povo brasileiro. Nesse vídeo aqui eu trouxe para vocês os 4 senadores que votaram contra, trouxe vídeos de 2 deles se explicando os motivos pelos quais eles votaram contra o indiciamento da Virgínia, da Deolane, mais 14 pessoas envolvidas. E também trouxe aqui questionamentos do motivo pelos quais eles poderiam ter desistido de dar continuidade a isso daí. Então, trouxe algumas evidências dos motivos pelos quais e também uma reflexão aqui sobre coisas que já aconteceram no passado com a proibição da publicidade do cigarro e também sobre o uso obrigatório do cinto de segurança. Então, ó, fica nesse vídeo aqui que eu trouxe tudo mastigadinho, só os principais trechos para a gente reagir junto. Deixa seu like, não vai cair o seu dedo. Se aparecer a opção hypar, você hypa esse vídeo que também vai ajudar bastante aqui no canal. Primeiro ponto aqui, então já de cara eu vou trazer aqui o rosto dos elementos que votaram contra o indiciamento. Ó, Eduardo Gomes, do PL, do Tocantins. Efraim Filho, da Paraíba, do Partido União. Professora Dorinha Seabra, também do Tocantins, também do Partido União. Aí faltou um aqui, ó. O Ângelo Coronel, da Bahia, do PSD da Bahia. Foram esses 4 senadores que votaram contra e a CPI terminou em pizza, porque se eles tivessem aceitado o indiciamento, tudo isso que foi juntado durante a CPI iriam para os órgãos públicos para fazer uma investigação complexa para depois tudo ser apurado para as pessoas responsáveis serem punidas criminalmente caso encontrassem irregularidades. Mas, como eles votaram não, vai ficar por isso mesmo. É o que está parecendo que vai acontecer. Mas, antes de tudo, eu quero dizer uma coisa, daqui a 10 anos, daqui a 10, 20 anos, as pessoas vão olhar para esse momento atual que nós estamos vivendo e vão dar risada, vão achar uma barbárie como que isso corria solto aqui nos anos 2020, 2025, como que isso tudo era liberado e ninguém falava nada. Vocês vão achar um absurdo, porque na época que votaram contra a proibição da publicidade do cigarro e do uso obrigatório do cinto de segurança, o Paulo Maluf, ele já previa isso, que as pessoas iriam rir daquele momento daquelas pessoas tentando defender o indefensável, que era o fumo em local público, de não precisar usar cinto de segurança. Vamos assistir, porque esse momento vai se repetir daqui a 10 ou 20 anos, vocês podem contar com isso. Ó. O assunto da cidade é a respeito do polêmico decreto sobre a proibição de se fumar nos restaurantes. Prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? O cara achou radical demais na época proibir que fumassem dentro do restaurante. Gente, eu sou dessa época aí, já sou coroa já. Eu lembro que a gente ia comer a comida, na hora que a gente botava a comida na boca, vinha cheiro de cigarro pelas narinas. Você não sabia se estava comendo bife à parmegiana ou se estava comendo cigarro. Era horrível essa época aí, e esse sujeito achando que estava no direito de fumar dentro do restaurante. Pra você ver o absurdo. Hoje a gente olha para trás e vê isso aqui um absurdo. E lá na frente vai acontecer a mesma coisa com as bets. Não acho que exagerei. Quando você vai numa igreja, você não fuma. Quando você está num ônibus, você não fuma. Quando você vai para um cinema, você fica 2 horas sem fumar. Então, eu não estou proibindo ninguém de fumar. Quem quiser fumar, pode fumar na sua casa, pode fumar na rua. O que nós pedimos é baseado em 3 leis existentes de que nos restaurantes não se fume. Eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu sou um não fumante, nunca fumei. No entanto, eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Esse é um direito. Olha que absurdo, o cara disse que não é fumante, mas que voando de avião lá, ele preferia ter alguém fumando do lado dele, porque essa pessoa era mais gente boa, menos tensa do que viajar do lado de um não fumante. Cara, que retardado esse sujeito. Todo indivíduo que fuma vai morrer de câncer no pulmão, a não ser que morra antes de uma outra coisa. Agora, o que se discute, e aqui no Brasil também existe esta mania, de ser constitucional ou não. Então, quando se discutiu o cinto de segurança,
Ninguém dizia que o cinto de segurança não salvava. Dizia, não, é anticonstitucional. O cinto de segurança, por exemplo, não teve nenhuma polêmica. Teve, sim, senhor. Não, desse grau, não. O diretor do Detran, Ciro Vidal, nesse grau, que era não. inconstitucional. Nesse grau, não. Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em... Olha lá, ó. Agora é o momento do cara que queria andar sem cinto de segurança. Ó. Você vê, cara, como é que o nosso passado mostra o futuro repetir o passado, como é que tem gente imbecil em todas as épocas. Nesse grau, era não. inconstitucional. Nesse grau, não. Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas. Sabia? Por exemplo, Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal. Deixa a pessoa fumar. Por exemplo, além de fumar, que mais que foi proibido? O negócio do cinto de segurança, eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando. Eu acho que salva a tua vida. Mas isso eu posso decidir sobre isso, não posso? O álcool faz mal. O senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo? O álcool nós não vamos proibir. A motocicleta é perigosa. Já se proibiu o álcool. Motocicleta não Já anda se mais em proibiu São o álcool Paulo. à beira das estradas. Agora, o que Agora, a frase final do Maluf aí, ó, não gosto do Maluf, mas nisso daí ele tá totalmente certo, né, gente? Proibir, obrigar a pessoa a usar o cinto de segurança e proibir o fumo, porra, em um lugar fechado, tá totalmente certo. se pede simplesmente é que não se fume no restaurante, porque o direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu vizinho. E daqui 10 ou 20 anos você vai ver que as pessoas vão rir daqueles que se suicidavam fumando. Viu? Visionário. Daqui a 10 ou 20 anos as pessoas vão rir e provavelmente achar um absurdo que tinha gente defendendo essa porcaria aí publicamente, né? Defender o uso do cigarro. Agora, para não dizer que eu misturei as coisas, só para vocês entenderem que isso é um absurdo, porque as bets também provocam vício, assim como cigarro, também fazem mal à saúde mental, tem gente tirando a própria vida por conta disso, e a galera tá achando lindo. Tá nos estádios, tá na camisa de futebol, os influenciadores divulgando, a galera tá achando lindo. Só que daqui a 10 anos a sociedade vai evoluir e vai perceber que isso é a mesma furada do cigarro. Agora eu vou trazer aqui o depoimento do senador Eduardo Gomes, que foi um dos que votaram contra, né, ao indiciamento das pessoas na CPI da Bet. Vamos aqui reagir a essa barbaridade. Senhor presidente, entendo que a Casa, o Congresso Nacional, está passando da hora de rever o papel das CPIs e, principalmente, o funcionamento efetivo das CPIs. O destino de xerife de CPI tem sido desencontro com a opinião pública e com o respeito do eleitor. Geralmente, pirotecnia, ataque direto à honra dos outros, inconsistências nas denúncias, têm sido respondido não por mim, não por Vossa Excelência, não pela relatora, mas pela população brasileira e pelo próprio eleitor, como a detecção de um circo que beira a demagogia e a hipocrisia. Vamos lá, ele disse que ele botou uma crítica aqui à CPI, que parece um circo, que é a própria população que está falando. Isso porque os próprios senadores ficaram tirando foto com Virgínia, ficaram assistindo o Rico jogar no jogo do Tigrinho. Então, isso é por conta da própria conduta dos senadores. E se a população está achando isso tudo ruim, é porque já sabe que vai dar pizza, vai acabar em pizza. Então, as pessoas já sabem, isso aí não vai dar em nada, isso daí é só um circo. Então, por culpa de vocês mesmos, por sua culpa aí de estar votando contra, a população vai continuar achando que CPI vai acabar em pizza. Você está reclamando de uma coisa que você está fazendo parte, então você está sendo hipócrita aí, ó, Eduardo Gomes. Você está sendo hipócrita. Por que a população acha isso tudo sobre a CPI? Por causa de pessoas como você. É por isso que os índices de popularidade e o voto direto do eleitor rechaça, durante todos esses anos, o que funciona para a população brasileira e o que não funciona na CPI. Essa Não funciona por causa de vocês mesmo, que não dão continuidade às coisas, não investigam. CPI fez, vou dar só 2 pontos. Primeiro, separou basicamente bets irregulares de bets minimamente regulares, já que o processo está em consolidação de regulamentação de um campo de bets que não é uma coisa só do Brasil. Você roda o mundo. O que sustenta o esporte mundial hoje, infelizmente, porque eu votei contra aqui alguns aspectos da proposta de regulamentação, voto contra cassino, mas são as bets. É um mercado que tem sustentado a atividade esportiva, que é voluntário. Por que as bets patrocinam os esportes e os esportes estão sobrevivendo por causa disso? Porque é muito dinheiro que entra.
Eles não têm custo com nada, só entra dinheiro, e esse dinheiro vem de quê? De pessoas que perdem. Então, com tanto dinheiro em jogo, eles conseguem patrocinar eventos esportivos, conseguem patrocinar atletas, influenciadores, isso para banalizar, para parecer que é algo divertido, que é algo benéfico para a população brasileira. A mesma coisa, o cigarro já patrocinou eventos de Fórmula 1, a Marlboro patrocinava Ferrari, tinha propaganda, tudo quanto é lugar na Globo, todas as emissoras tinham propaganda em revista e acabou, não acabou? Alguém morreu quando proibiu a publicidade de cigarro? A Fórmula 1 acabou quando proibiu? Então, assim, eu acho que tem que ser um movimento mundial, mas a gente tem que começar pela gente. A gente não pode ficar comparando o brasileiro com o europeu. O brasileiro geralmente tem baixa escolaridade, o ensino do Brasil é uma merda, o brasileiro não tem senso crítico. A cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais, quer dizer que são pessoas que não conseguem interpretar um texto básico, são pessoas que não sabem fazer um cálculo básico de matemática. Então você pega esse indivíduo e bombardeia ele com marketing de todos os lados e acha que isso é igual à Itália, é igual ao Reino Unido, pelo amor de Deus. Você tem uma degradação da população, mas cada... Tem uma degradação da população, ó. Contra cassino, mas são as bets. É um mercado que tem sustentado a atividade esportiva, que é voluntário. Você tem uma degradação da população, mas cada indivíduo, ele é individualmente responsável pelos seus atos. Então, isso aqui é uma falácia muito usada, né? Cada indivíduo é responsável pelos seus atos. Então, você está levando em consideração que toda a população brasileira teve a mesma instrução que você teve da escola, teve o mesmo ensinamento dos pais, vive no mesmo ambiente, no mesmo contexto, para julgar que todos vão ser responsáveis, que têm o mesmo conhecimento que você. Como eu acabei de dizer, a cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. Então, você acha que essas pessoas que não sabem nem interpretar nada vai identificar que a aposta é um vício, vai identificar que não pode gastar o dinheiro do gás, vai identificar que não pode pegar dinheiro emprestado para apostar? Não vai, porque são pessoas que foram inseridas na sociedade que são analfabetos funcionais. Então, você está usando uma vulnerabilidade do país, uma vulnerabilidade do ensino fundamental, do ensino básico, para pegar essas pessoas que já são vulneráveis, já sofreram por não ter uma escolaridade, que já sofrem por causa disso, e você ainda vai empurrar jogo de azar para essas pessoas que não sabem lidar com isso, usando esse argumento de cada um é responsável pelos seus atos. Isso aqui, cara, é um argumento mesquinho, é um argumento sem nenhuma empatia, que ignora todo o contexto social de quem está inserido no vício das apostas. Como campo de aposta, informação, fiscalização, ajudam naquilo que, infelizmente, não fui eu que criei, nem Vossa Excelência. Não fui eu que criei também o crack. Então, por causa disso, eu vou ficar a favor dos traficantes que vendem crack. Não fui eu que criei o cigarro, então eu vou apoiar que tenha publicidade de cigarro. E essa CPI, quando viu a Receita Federal e chamou a atenção para o hiato de arrecadação que estava acontecendo na regulamentação das bets, deu uma contribuição de bilhões à população brasileira e fez com que esse assunto não permanecesse. Aí ele está falando do imposto que o governo recebeu de acordo, por causa das bets. Só que não fala que 30 bilhões de reais por mês são gastos com a aposta. Então, sai do bolso do brasileiro. Então, está aumentando a arrecadação, mas esse dinheiro sai do bolso do brasileiro. O brasileiro está deixando de comprar comida no mercado, de comprar roupa. As pessoas estão deixando de ter lazer por causa de vício de aposta. Então, compensa ter esse superávit aí na hora de recolher o imposto, em troca da saúde mental da população, da saúde financeira da população. Vale a pena receber esse dinheiro imundo desse imposto aí? Vale a pena? É um ganho efetivo da CPI, de Vossa Excelência, da relatora, dos membros da CPI. Mesmo aqueles que acompanharam como eu e não vieram porque não tinha... Eu acho que não funciona o estabelecimento de xerife de CPI quando você tem advogados colocados para defender os seus clientes, empresários que se meteram nisso. Eu jamais teria uma bet, mas quem tem bet tem que ser respeitado. Quem tem bet tem que ser respeitado. Então o bicheiro também tem que ser respeitado, né? Porque é um jogo também. O bicheiro tem que ser respeitado. Até que seja provado que é ladrão ou que não é. Assim como o senador que é ladrão tem que ser provado se ele é ladrão, se não é. Quem tem crime tem que ser julgado, se defender. Isso é natural.
Bom, isso aí foi o que diz o senador Eduardo Gomes. Você concorda com as falas desse sujeito? Agora vamos para as falas do outro senador, o Ângelo Coronel. Suspeito dos meus comentários, em razão de achar que, mesmo tendo problemas de ordem de saúde, como já Mesmo tendo problemas de ordem de saúde, todos os dias tem matéria de gente tirando a própria vida por conta de vício. Então ele tem ciência do vício, tem ciência aí do endividamento da população, ele sabe disso, mas algumas comprovações, mas é um case que está hoje incutido em praticamente todos os países do mundo, e se não se legaliza, como foi legalizado, estaríamos aí com os jogos clandestinos sem entrar um centavo para os cofres da União. Ele está misturando as bolas, ninguém está falando nada de regular ou não regular, já está regularizado, isso não está em questão. A questão da CPI era investigar lavagem de dinheiro, de crime, que é mais fácil de lavar esse dinheiro com bet. Era para investigar a propaganda enganosa que influenciadores fazem para incentivar que as pessoas joguem. Era para ver o crime de estelionato, que é induzir a pessoa ao erro. Era para também investigar evasão de divisas, que é o dinheiro do Brasil indo para o exterior. Era isso que era para ser investigado. Ninguém estava falando de regularizar nada, até porque já está regularizado. Então ele fica ali, fazendo uma retórica para justificar o injustificável, que ele rejeitou que continuasse, que as pessoas fossem indiciadas. Para os senhores terem uma ideia, ontem foi editada a medida provisória do governo federal, aumentando o imposto de 12% para 18% dos jogos, e onde 6% está sendo destinado para a área de saúde. E olha, vocês acham que 6% a mais de imposto lá que vai ser destinado para a saúde vai dar conta de aguentar esse monte de gente viciada, esse monte de gente querendo tirar a própria vida, vai segurar a economia do país, as pessoas apostando no dinheiro do Bolsa Família só por conta de aumentar a merda da arrecadação? Eles não se importam com a saúde da população, eles só se importam em arrecadar mais e mais e mais imposto. Que dentro dos 12 anteriores também tinha percentuais para serem aplicados na saúde pública brasileira. Então, tem hora que eu penso, quem é contra a legalização, porque é a favor do clandestino, porque o clandestino ninguém conseguiu coibir até. Ele está falando de legalização e clandestino, ninguém falou disso, cara. Ele está só enchendo linguiça ali. Então, você vê que tem jogo de bicho, que é praticamente uma cultura nesse Brasil, é o único país do mundo que banca o bicho, é o Brasil. E agora os bicheiros, né, porque o jogo do bicho continua proibido, o que os bicheiros estão fazendo? Estão indo para o online criando cassino. Então legalizou o jogo do bicho, né, porque o jogo do bicho quem joga é gente de mais idade, que daqui a pouco não vai estar mais na terra. Então eles já se regularizaram, criaram, tanto que na outra CPI foi constatado que o filho do dono da Esporte da Sorte, que o dono do Esporte da Sorte é um bicheiro lá de Pernambuco, ou seja, eles estão migrando o jogo do bicho físico para os cassinos online e agora tudo legalizado. Então, quer dizer, virou uma coisa cultural. Quantas batidas, quantas pressões de polícia para combater os jogos e não surtiram efeito. Surte efeito hoje, amanhã volta de novo a ser bancado. Então vamos parar de prender traficante também, porque prende um, já tem outro esperando para tomar o lugar. Prende o gerente, já tem o braço direito, estava esperando para tomar o lugar. Então vamos... Já que não adianta, já que no outro dia vai ter outro traficante no lugar, vamos parar de prender traficante também, vamos parar de tentar resolver. Então, a não legalização desses jogos online, dos jogos das apostas esportivas... Lembrando que eu estou tomando aqui meu pré-treino da Golf, compra lá o Whey Creatina Cafeína lá na gsuplementos.com.br, você vai comprar direto do fabricante, sem intermediário, e usa meu cupom GugaFigu para ter um descontinho lá, beleza? Continuando aqui... Era simplesmente você abdicar de uma receita líquida e certa para ser aplicado pela União. Como eu repito, ontem mesmo foi destinada a medida provisória, senador Exalcir, 6%, para fazer frente, inclusive, a ações de saúde. E outra coisa, não se pode achar que todos que estão
legalizados pela Receita Federal, pela Secretaria de Apostas, são pessoas inidôneas. Ah, não, pessoas que estão ali para pegar dinheiro de pobre, porque cassino ele não tem materialidade, ele não está te vendendo um produto ou serviço. O dinheiro que ele ganha de lucro é de gente que perde. Esse tipo de gente é o quê? É gente idônea, gente boazinha. Porra! Porque se não tinha a legalização anteriormente, não é culpa dos empresários que hoje... Empresários. Então, não tinha legalização, era fora da lei. Aí os empresários fora da lei não tem culpa, que eles são bonzinhos, eles não são inidôneos. Estão aí bancando o jogo e gerando receita para a União. Ele fica batendo nessa tecla, gerando receita, aumentando impostos, gerando receita. Só pensa nisso, em aumentar a arrecadação e não pensa em nada na população. Então, é importante que se diga isso. Mas só o futuro dirá se os jogos serão benéficos ou não, porque aí... Então, eu acabei de vir do futuro agora, ó, pode ver que esse vídeo foi postado dia 13 de junho de 2025, e quem for ver esse vídeo no futuro vai ver que eu estava com a razão, que esses jogos vão desgraçar, já estão desgraçando com a população brasileira, e que serão proibidos, porque vai ter que ser proibido, não tem como continuar do jeito que está. Itália hoje o maior... Não proibir o jogo, proibir a publicidade. Responsável por 7% do PIB na Itália por parte dos jogos. O Reino Unido é o maior país do mundo onde tem jogos e representa um percentual significativo na arrecadação do país. Mas no Reino Unido é proibido que o influenciador faça propaganda de bet, tá? É proibido. Eu não tenho a menor dúvida que no futuro também os jogos continuando, como acredito que vai continuar, também será responsável por um percentual significativo do PIB. Do PIB, né? Aí aumenta o PIB, mas esse dinheiro vai para a mão de pessoas que já tinham dinheiro para caralho, dono de casa de aposta, influenciador, atleta. Esse dinheiro vai tudo para eles, porque o dinheiro do pobre, né, que usava para comprar comida, que usava para lazer, vai tudo para bolsa. É um Robin Hood ao contrário, é Wood Robin, tira dinheiro do pobre e dá para o rico. Aí aumenta o PIB às custas da desgraça da população brasileira. Infelizmente, o mundo gosta de jogar. Eu, quando era estudante de engenharia, eu cansava na hora do intervalo de jogar pauzinho. Cara, que imbecil. Tá comparando bet com jogar pauzinho na faculdade, cara. Se você é um imbecil, senhor Ângelo Coronel. Muita gente gosta de jogar. Então, eu acho que a gente tem que respeitar. Agora, claro, tem que ter a fiscalização. Os cassinos online já existem há mais de 25 anos. Bet365 existe há muitos anos. E antigamente os brasileiros não jogavam, né? Ou jogavam muito pouco, não tinha notícia na mídia das pessoas se matando, não tinha influenciador divulgando, não tinha na Globo, não tinha nada. Existia, mas ninguém jogava. Então, existe um estímulo, existe um incentivo que as pessoas se viciem nessa porcaria. Então, assim, porque as pessoas gostam de jogar. Por que antes as pessoas não jogavam? Por que essa pandemia das bets começaram agora recentemente? Para não ter lavagem, tem que ter a fiscalização para que o recurso dos impostos seja aplicado na saúde para combater a ludopatia, tudo tem que ser. Mas não podemos também achar que todo mundo que está aí legalizado é bandido. Isso aí não dá, porque eu conheço muitos desses players que são players fortíssimos a nível mundial, e aonde é respeitado pelos governos lá fora. Então a gente não pode achar que o mundo é a favor e nós, brasileiros, que somos os errados. Aqui ele confirmou, ele disse que conhece muitos players do mercado que são respeitados fora do Brasil. Ele assumiu que ele conhece muita gente, então talvez o interesse dele em defender essa porcaria seja para defender os amiguinhos dele. E essa teoria que eu estou falando aqui faz muito sentido por causa disso aqui, ó. Saiu uma matéria na revista Piauí dizendo que um dos senadores que estavam responsáveis lá participando da CPI das bets, ó, o Ciro Nogueira, ó, viaja para Mônaco em jatinho de empresários da bet. Aqui há um grande conflito de interesse. Os próprios deputados, senadores, políticos são amigos, são envolvidos com pessoas que têm casa de aposta, que provavelmente até ajudam na campanha deles. Como é que eles vão votar contra? Como é que eles vão votar contra as bets se eles estão inseridos nesse meio? E outra prova disso é isso aqui, ó. Viralizou recentemente uma entrevista aqui de um político que é envolvido com o esporte da sorte. Olha isso. Profissão político.
Político? PL, Partido Liberal. Qual cargo o senhor ocupa? Já ocupei cargo de ministério e agora estou cargo de assessor. Há quanto tempo na política, meu amigo? Desde 88. Antes de eu nascer, o senhor já era político? Eu sou empresário, né? Não só político. O senhor é empresário em qual ramo? Diversões, bet. Diversões? O senhor tem uma casa de aposta. Bet virou diversão, não é vício, não é desgraça da família, não. Agora é diversão. Eles querem entubar isso para a população brasileira, que bet é diversão. Ah, vou divertir ali, vou queimar um dinheiro. Isso não é diversão, não, gente. Quando o rico quer divertir, ele vai para Paris, ele vai para Nova York, vai para Londres, curtir com a família, ele não fica divertindo em merda de bet, não. E pobre não era para se envolver com isso. Essa publicidade de massa está fazendo pobre jogar em cassino como se fosse diversão. Eles querem banalizar essa merda, empurrando no cu do brasileiro que isso aí é diversão. Exatamente. Ganha muito dinheiro, então. Por isso que eu sou assessor, senão não ia ser assessor. Qual é o maior erro da política no Brasil? Valorizar a esquerda. O senhor acha que foi uma boa escolha do povo brasileiro eleger o Lula? Não, péssima escolha. A nossa tendência é daqui a pouco virar um país igual a Cuba. O cara que lucra com o vício das pessoas tá falando de Cuba. Que moral que você tem para falar de alguém, cara? Você é um cara que lucra com a desgraça, está inserido na política. Então é por isso que os políticos não querem que isso acabe. Primeiro, porque aumentou muito a arrecadação de imposto. Segundo, porque eles são amiguinhos aí, dos donos de casa de aposta. E porque eles não pensam na população, eles só pensam em uma coisa, que é o dinheiro. Então a gente tem que pensar muito bem em quem que vai receber nossos votos nas próximas eleições. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Beijo, fui!